Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Átrio, nosso podcast semanal da El Samar. Átrio, adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. E essa semana é uma semana muito especial para nós. Essa semana nós estamos na Semana Santa, estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Estamos celebrando o sacrifício dele na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida. E eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Por que desse versículo? Porque a ressurreição de Jesus, ela não é algo normal. A ressurreição de Jesus não é algo comum. A ressurreição de Jesus, ela muda a história da terra. Ela não marca só um momento na vida do cristão, um momento na vida do cristianismo, mas ela marca um momento na vida da humanidade. Ela não marcou apenas o mundo espiritual, mas ela marcou toda a história. A ressurreição de Jesus, ela dividiu as eras. Antes de Cristo, depois de Cristo. A ressurreição de Jesus, ela mudou o calendário. Hoje nós trabalhamos com o que chamamos de calendário cristão. A ressurreição de Jesus, ela elaborou, inclusive, um novo pensamento filosófico. Mesmo aquelas religiões, aquelas crenças ou aquelas pessoas que não creem em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias enviado, como Cristo, Deus encarnado, mas eles entendem que Jesus, ele foi alguém, foi uma celebridade, uma personalidade que mudou a história. Agora, tudo isso, ele não é suficiente para entendermos o que a ressurreição de Jesus pode fazer na minha vida, o que a ressurreição de Jesus pode fazer na tua vida. E para isso nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender alguns motivos pelos quais Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou, queridos, para nós festejarmos de forma leviana e superficial. Infelizmente, a maioria das pessoas usa essa data, tanto o nascimento de Jesus, que é o Natal, que é comemorado no Natal, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão se é essa data ou não, mas tanto o nascimento de Jesus, que se comemora no Natal, quanto a Páscoa é utilizado pelas pessoas, a maioria das pessoas usam essas datas para fazer dinheiro, ou para se satisfazer, ou para fazer uma festa, ou para fazer uma farra, ou até numa coisa assim muito bacana para reunir a família. Mas Jesus não ressuscitou para isso. Jesus também não ressuscitou para festejar de forma leviana, porque festejar de forma leviana tem o mesmo efeito de lançar sorte sobre as vestes de Jesus. Na crucificação de Jesus, nós vemos os soldados lançando sorte sobre a túnica de Jesus. Quer dizer, enquanto Jesus estava morrendo ali, enquanto Jesus estava sofrendo, os soldados estavam brincando, os soldados estavam apostando quem é que ia ficar com aquela capa, porque aquela capa era bonita. Então isso, hoje em dia, muitos de nós temos tratado a ressurreição de Jesus, e aí eu não estou falando apenas da data, eu estou falando do ato. O ato da morte e da ressurreição de Jesus tem sido tratada de forma banal, tem sido tratada de forma leviana. Jesus também não ressuscitou para pagarmos penitência em agradecimento. Queridos, se fosse para pagar penitência em agradecimento, a morte de Jesus seria em vão. Em Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 26 tem um texto assim bem interessante.
texto diz assim, ó: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Então Jesus, ele se sacrifica por mim, se sacrifica por você. Então não é necessário nós pagarmos penitência. Ainda tem mais: ninguém se torna melhor mutilando o seu próprio corpo. Ninguém se torna melhor fazendo autopenitência, se batendo ou indo de joelho de um lugar ao outro. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele fala o seguinte, olha só: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer, não adianta eu achar que são as minhas obras que vão me levar a Deus. Por quê? Porque o sacrifício dele já foi pago. Jesus também não ressuscitou para que esqueçamos a importância da sua morte. Nós não podemos esquecer a cruz e tudo que ela representa. A ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte, mas a cruz é a nossa vitória sobre o pecado. A Bíblia diz que Jesus pagou um preço pela nossa salvação, e esse preço foi um preço de cruz. E eu ouvi algo há muitos anos atrás. Nós falamos muito assim: a salvação é de graça. A salvação, queridos, ela é de graça. Ela é de graça para mim e ela é de graça para você. Mas a salvação não foi de graça. A salvação teve um alto preço. Esse alto preço foi pago por Jesus. E nós não podemos esquecer o sacrifício dele na cruz. Não só nessa semana que é considerada Semana Santa, mas todos os dias nós temos que lembrar: Jesus morreu por mim. Então, por que Jesus ressuscitou? Nós vimos por que ele não ressuscitou. Mas por que ele ressuscitou? Primeiro, Jesus ressuscitou para ser a primícia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que ele é a primícia dos que dormem. Quer dizer, através dele, nós vamos ressuscitar no último dia. Através dele, foi devolvido a nós esta capacidade de termos vida eterna. Através dele, nós podemos desfrutar novamente da vida eterna que nós perdemos quando Adão pecou no Éden. E ele foi o primeiro. Jesus também ressuscitou para que nós entendamos que ele é Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quer dizer, a palavra era Deus. Jesus, ele se encarnou, o verbo se fez carne, quer dizer, Deus se fez carne para habitar entre nós, para sofrer as coisas que nós sofremos, para entender as nossas lutas, para entender as nossas guerras, e assim dar a sua vida por nós. E por último, Jesus ressuscitou para diferenciar a nossa fé. O que faz da minha fé diferente das outras crenças? O sacrifício de Jesus? Apenas? Não. Por quê? Porque Maomé também morreu. Buda também morreu. Allan Kardec também morreu. Jesus também morreu. Mas a diferença é que Jesus ressuscitou. Mateus, no capítulo de número 28, no versículo 7, o anjo disse às mulheres assim, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Aleluia! Que tremendo nós entendermos isso, que as atitudes, as expressões,
da ressurreição de Cristo e de quem vive a ressurreição de Cristo, de quem vive essa intensidade de que é servir um Deus ressurreto, servir um Deus que morreu, mas ressuscitou, são diferenciais. Nós não adoramos um Cristo morto. A nossa cruz não tem ninguém pendurado. A nossa cruz, ela está vazia. Por quê? Porque nós adoramos a um Cristo vivo. Aproveite esse momento. Aproveite essa semana. Como eu já falei, não apenas essa semana, mas todos os dias. Mas essa semana especificamente, celebre. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E um dia, Jesus voltará e nós estaremos com Ele na glória. Que Deus te abençoe.